tá? Então, pessoal, para a gente já até esclarecer pessoas, né, que estão entrando hoje, temos uma aluna nova que entrou na turma, talvez tenha outros alunos que só vieram a partir de hoje, né, que não tinham vindo antes. A disciplina Fisioterapia em Oncologia, tá? Fisioterapia Clínica em Oncologia. E a gente, na aula passada, apresentou o plano de ensino, tá? O plano de ensino da disciplina e também todo o restante do material que disser respeito à disciplina vai estar disponível para vocês na sala de aula virtual, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Ainda não tá, hoje foi um pouquinho corrido para mim, e só agora há pouco que teve a definição que essa disciplina vai ser uma disciplina regular, que a gente vai fazer as aulas aqui no tempo da aula direitinho, vai fazer AV1, AV2, AV3, né? Não vai ser uma disciplina do tipo estudo dirigido. Então, por isso eu ainda não coloquei lá. Mas eu já vou compartilhar aqui algumas coisas com vocês, tá? Para que a gente relembre, né? Que a gente entenda, para quem está chegando agora, como que vai funcionar direitinho a disciplina, tá? Então, só aguardar um minutinho. Aí, tá aqui. Opa! Deixa eu só pegar aqui o outro. Estou tentando compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Só um minutinho. Já tá quase indo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Se tiver algum problema no fone, se estiver chiando, vocês me avisam? Ou se algum momento falhar, tá? Então tem horas que parece que esse fone meu aqui não tá muito legal, sabe? Então, por isso que eu peço, qualquer coisa vocês me avisam, né? Vocês identificarem que tá falhando, que daí a gente já corrige, não fica incomodando vocês, né? Não fica um negócio ruim para vocês. E até porque, pessoal, então falando da disciplina também, as aulas ficam gravadas. Então, ó, quem perdeu a primeira aula, ou quem perder a aula, depois pode acessar aqui no Teams mesmo, tem uma aba escrito arquivos dentro da equipe, né? Dentro dessa aba arquivos tem escrito gravações. Então as nossas aulas vão sempre estar gravadas lá, tá? Para vocês já também, né? Caso perca, vocês irem entendendo. Gente, só a Rayane que não está me escutando, ou ninguém está me escutando? Vocês estão me ouvindo? Professora, eu estou ouvindo a senhora, mas está fazendo tipo um ruído. Ah, então, beleza. Então, peraí. Mudei o fone aqui. Continua? Que daí eu pego outro fone. Continua. Quando a senhora fala, aí começa. Tá, então eu vou pegar outro fone pra gente ver, tá bom? Só um minutinho. Pessoal, eu falando aqui sem o fone, aí vocês escutam barulho, aí tá diferente do que tava antes. Agora está melhor. Tá, então Está mais alto agora. Tá. Mas eu vou colocar o outro, porque quando fala sem o fone, que tem o microfone, às vezes eu tenho que ficar falando muito alto, tá? A gente vê o que vocês acham agora. Tá bom, tá ruim? Vou falar aqui um pouquinho. Melhorou, não melhorou? Para mim melhorou. Tá bom Tá, para mim. beleza, então. É aquele fone azul mesmo, gente. Fazer o quê? A gente gosta das coisas, né? A gente se apega às coisas. Eu sou apegada àquele fone, mas ele não quer mais ser meu. Eu tenho que fazer, né, gente? A gente tem que entender, né? Mas às vezes eu tenho essa dificuldade. Eu sou muito apegada a algumas coisas assim materiais.
tá? Faz parte. Só um minutinho. Isso. Pessoal, então acho que agora a gente está mais ou menos ok, né? Tá melhor. É bom a gente saber disso, né? Por isso que eu falo para vocês, passo feedback, porque para a aula sair melhor, para vocês poderem aproveitar mais a aula, tá? Antes de eu entrar na matéria mesmo, ó, só para mostrar, esse aqui é o nosso cronograma. Ele não tem nada escrito aqui na frente ainda, porque eu ainda estava aguardando definir se essa disciplina ia ser uma disciplina regular ou uma disciplina de estudo dirigido. Vai ser uma disciplina regular. Então, vai ter a V1, a V2 e a V3 nessas datas que vocês estão vendo, tá? E depois eu já vou preencher aqui na frente essas outras datas com as atividades que a gente vai fazer na disciplina, tá? Eu só queria entrar aqui, vou entrar junto com vocês, ó, no site onde vai estar o material da nossa disciplina, tá? Então, aqui, deixa eu só, vou ter que tentar de novo. Para mim, gente, é educador.estácio, para vocês parece que é estudante.estácio, e dá para acessar pelo CIA também, tá? O login é o mesmo que vocês entraram aqui no Teams. Aí aqui, ó, aparece todas as disciplinas. Para mim aparece assim, né? Para vocês também aparecem as disciplinas que vocês estão matriculados. Então, aqui, ó, quinta, 19:15, fisioterapia clínica e oncologia. Quando você clicar, você vai entrar aqui nela, tá? Ó, o plano de ensino tá aqui, você pode baixar. Então, pessoal que não acompanhou, e é sempre bom ter o plano de ensino em mãos, tá, pessoal? E depois vai estar lá, aula 1, aí vai ter o material da aula 2, aula 3, e assim por diante, tá? Então, só para vocês terem ideia, ó, como eu não tinha colocado antes, eu já vou aproveitar agora, porque aí, quem quiser já pegar, né, já pode pegar aqui a nossa aula 1, vocês já vão ver que vai aparecer já já aí na sala de aula virtual, tá? Então, vocês já podem pegar, que vão ser os slides dessa aula de hoje. E depois foi o que eu disse para vocês, né? Vai ter aula 2, aula 3, slide, texto, artigo, o que precisar para acompanhar, né? Melhor as aulas. Então, gente, eu não vou mandar nada no Teams, eu não vou mandar nada no WhatsApp, tudo da disciplina estará aqui na sala de aula virtual. Por isso, vocês têm que acessar a sala de aula virtual. Se porventura você estiver tendo problema em acessar a sala de aula virtual, procura, né, a equipe da Estácio de Tecnologia da Informação, procura a professora Débora, às vezes está com a matrícula que não está dando acesso ainda, né, ao CIA, mas assim, quem está acessando o CIA consegue acessar, tá? Então, aqui, ó, aula 1, slides da aula, tá? Então, já vou subir aqui, já aproveito agora fazer aqui com vocês, porque daí também, quem já quiser entrar e salvar o slide, já vê aqui onde vai estar certinho, né? Para não ter dúvida. Ou se não, depois, né, que é passar a aula, pega o slide. Eu vou sempre tentar subir antes, gente. Eu confesso para vocês que, ó, já vai aparecendo aqui na aula 1, tá? Que eu não subi antes hoje por conta dessa questão da definição se a turma ia ser de estudo dirigido ou disciplina normal. Vai ser disciplina normal, ótimo. Então, a partir de agora vai estar aí para gente, tá? Então, pessoal, Professora. Oi. Oi, eu só queria saber assim, se é só o meu, porque eu tô tentando acessar aqui, está falando que estamos com problema para fazer o acesso no estudante. Eu não sei se alguém da equipe aí também, do grupo, conseguiu acessar esse estudante. E aí, pessoal, vocês conseguiram acessar? Eu não sei. Aqui você viu agora, né? Eu entrei aqui no Educador, funcionou direitinho. E aí, pessoal, o que que acontece? Se algum momento, né, der problema, der pau, que a gente precisar mudar a forma, a gente muda. Vocês não vão ser prejudicados por conta disso.
mas a nossa prioridade é usar a sala de aula virtual. Até porque eu estava falando com os alunos na outra aula, né? Não sei se foi na turma de vocês. Mas até porque fica mais organizado, fica mais fácil da gente encontrar as coisas, a gente ver, não fica arquivo perdido, né? O arquivo da aula 1 vai estar na aula 1, da 2 na 2, da 3 e assim por diante. Então, tem menos problema da gente, às vezes, ficar lá procurando, caçando artigo em um lugar, caçando aula em outro, slide em outro, e assim por diante, tá? Então, eu acredito que dessa forma fica melhor organizado para vocês e para mim também, né? A Ana falou que só conseguiu entrar agora à noite, que passou o dia também ruim. Então, vamos aguardar. Muitas vezes, nesse começo de semestre, realmente tem uma certa instabilidade, tá bom? Pessoal, alguma dúvida em relação à disciplina, por enquanto, a essas questões, além dessas que a gente estava conversando aqui? Oi, professora, tá me ouvindo? Oi, tô. Eu acessei pelo CIA, mas lá não consta nenhum conteúdo, aula 1, nem aula 2. Então, acabei de colocar. Ah, tá, então eu vou atualizar aqui, tá bom então, depois Isso. eu vejo. E assim, eu não sei se tem um espaço no CIA em si para colocar, ou se do CIA você clica em um lugar que vai para essa sala de aula virtual, porque vai estar nesse espaço chamado sala de aula virtual. Aí os alunos, os colegas podem ajudar a gente. Eu acessei aqui pela sala virtual mesmo, tem a aula 1, aula 2, igual o que você acessou aí, mas ainda não Ah, apareceu o tá. conteúdo. Mas vou atualizar aqui, pode ser. Atualiza aí que deve aparecer, tá? Tá, Eu não tinha colocado antes mesmo, não. As outras, agora que a gente já sabe a forma como vai ocorrer direitinho, as outras eu vou colocar. valeu, Mas, obrigado. mais alguma pergunta, pessoal? Ó, a Juliana colocou ali o site pra gente, tá? Para quem não. Então, pessoal, eu vou começar a aula realmente, tá? O conteúdo, a matéria. Aí eu vou combinar assim com vocês. Eu vou passar a aula e depois eu volto aqui e tiro as dúvidas. Se tiver dúvida, anota, tal. Se é alguma coisa assim que ficou muito ruim, abre o microfone e fala, porque eu não consigo ver o chat. Então, a partir do momento que eu for ali para o slide, eu não consigo ver o chat, eu não consigo mais acompanhar se tem alguma pergunta e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar hoje, então, né, o conteúdo realmente. E essa aula de hoje, ela é uma introdução à oncologia, tá? Então, uma introdução que a gente vai ter a essa área, né, que é tão importante para a gente, tá bom? Então, olha só, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre definições, a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos, a gente vai falar também sobre questões gerais, mais gerais da oncologia, questões mais gerais do câncer, tá? Então, vamos começar falando realmente nessa definição de câncer, né? Então, oncologia é essa área onde a gente estuda o câncer e, no caso aqui, né, o que a fisioterapia pode fazer por esses pacientes, como a fisioterapia pode contribuir para a vida desses pacientes, né? E o que é câncer, né? Então, para a gente pensar, começar a refletir. O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças, né, que já foram descritas. Então, a gente tem diferentes tipos de doença, diferentes tipos de câncer já descritos e que a gente encontra, então, dentro dessa nomenclatura, que tem em comum, né? Essas doenças, elas têm como característica comum o crescimento desordenado, tá? De células que invadem os tecidos e órgãos. Então, gente, toda vez que a gente falar em câncer, o que chama mais a atenção é esse fator de crescimento desordenado.
O que vai acontecer, gente? Um grupo de células vai sofrer uma alteração genética, a gente vai falar melhor disso, né? Descrever melhor ao longo da aula. E com essa alteração lá no gene, essa célula vai passar a se multiplicar de maneira desordenada. Ela vai começar a se dividir. E quando ela passa por esse processo de divisão, né, de maneira desordenada, ela vai crescendo e vai invadindo o tecido, o órgão, onde ela está ali próxima. Então, o que vai fazendo? Ela vai pegar, né, e vai ocupar o espaço daquela que seria a célula normal. Ela vai ocupar aquele tecido. E uma das coisas que a gente, né, sempre fala e sempre estuda relacionada a esse processo, pessoal, desliguem o microfone, por favor. Uma coisa que a gente fala sempre relacionada a esse processo é que o câncer, gente, ele é mais maligno, né? Então, ele é pior quanto maior foi a capacidade dele de crescer. Então, quanto mais as células cancerígenas tiverem essa divisão celular muito aumentada, né? Quanto maior for essa capacidade dessas células de se dividirem, de crescerem, pior vai ser o tipo de câncer. Então, mais agressivo esse câncer vai ser, tá? Além de ter essa característica do crescimento desordenado, essas células, né, o câncer pode espalhar-se pelo organismo, essa doença. Quando essa doença se espalha pelo organismo, esse processo se chama metástase, então a formação de metástase. Basicamente, falando de uma forma bem resumida, pessoal, o tumor, né, é um crescimento anormal de células em uma determinada região. Essas células se dividem, crescem, e pode ser que um pedacinho, né, um grupo de células desse tumor, acaba caindo na corrente sanguínea, na corrente linfática e se depositando em outra parte do organismo, tá? Então, quando isso acontece, chama metástase. E aqui a gente faz a mesma relação, né? O câncer é tanto pior, ele é mais maligno, né? Ele é mais ruim, por assim dizer, quanto mais rápido ele crescer e quanto maior for essa capacidade dele de formar metástase, porque daí ele se espalha muito rapidamente para o organismo e muitas vezes esse processo torna, né, a vida incompatível, o paciente não sobrevive, tá? Então, se a gente fosse falar de uma maneira bem resumida, né? Aqui nessa partezinha branca aparece para a gente mais ou menos essa característica, né? O câncer é um aumento incontrolável de células anormais no organismo. Então, essas células que estão crescendo ali, gente, não são células boas, não é um processo bom, não é um processo fisiológico, é um processo de crescimento de células anormais. A gente começa aqui, lá no final da aula, a gente vai detalhar mais esse processo chamado de oncogênese, tá? Que é essa formação do câncer, por assim dizer. Mas a gente vai ver outros conceitos importantes ao longo da aula, tá? Então, chamando atenção, né, para conceitos importantes em oncologia e já fazendo um paralelo com o que a gente acabou de falar, tá? Então, o conceito de malignidade está relacionado com o crescimento desordenado de células. Quanto mais essas células crescerem, quanto mais rápido crescer, quanto mais desorganizado for esse crescimento, mais maligno é o tumor. E o conceito de metástase está relacionado com essa capacidade de soltar pedaços, né? Então, quando o câncer se espalha para outras regiões do corpo, a gente fala, né, que isso é uma metástase. E a gente vai ter alguns tipos de cânceres que são muito metastásicos, que eles têm uma capacidade muito grande de formar metástase. Um exemplo, né, só para a gente citando aqui, é o câncer de pele do tipo melanoma, que é um câncer de pele maligno, um câncer de pele ruim. E aí, pessoal, esse tipo de câncer de pele é um câncer que faz muita metástase. Câncer de mama. Câncer de mama é um câncer que faz muita metástase. Câncer de pulmão. Câncer de pulmão é um câncer que faz muita metástase. E o outro também aí que está sempre, né,
entre os mais comuns e que também tem essa capacidade é o câncer de próstata. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente está começando a disciplina, né? Está dando só alguns exemplos, mas para a gente entender realmente e firmar esses conceitos, tá? Também, gente, como conceito inicial da disciplina, é interessante a gente saber, aqui ficou mal dividida a frase, né? A diferença de neoplasia maligna para neoplasia benigna, ou de câncer maligno para câncer benigno, tá? Então, a gente tem aqui, ó, neoplasia maligna ou tumores malignos. São tumores formados por células com rápido crescimento, agressiva e incontrolável. Então, é tudo relacionado com aquilo que a gente estava falando, né, pessoal? Quanto mais rápido for esse crescimento, à medida que essas células vão crescendo, elas vão se infiltrando no tecido, né? Eu costumo falar que elas vão criando raízes. É como se a gente pensasse assim numa árvore, numa plantinha, que tem aquele monte de raiz ali espalhada no solo, né? Então, esse tipo de câncer, gente, e que é de difícil controle, ou seja, a grande parte das medicações que a gente tem não faz um efeito tão bom. Então, isso tudo caracteriza o tumor maligno. Além disso, a questão da metástase que eu disse para vocês, tá? Já o tumor benigno vai ser uma massa celular que se divide mais vagarosamente e assemelha seu tecido original. Então, ela é mais parecida com o tecido original, ela não é tão agressiva ao tecido, porque quanto mais diferente esse tumor for, mais agressivo. O que você quer dizer, professora, quando você fala agressivo? Então, quando a gente fala agressivo, pessoal, que a gente quer dizer o seguinte, né? Que esse câncer ele vai ter essa capacidade de ir infiltrando no tecido, né, e de tomando o tecido e fazendo alterações nesse tecido. E aí vocês pensem, né? Então vou dar o exemplo aqui de maneira, né, bem rápida do câncer de pulmão. Então pensa assim, o câncer de pulmão é um câncer que atinge lá o pulmão, tá? Tem vários tipos, mas só para a gente falar de maneira bem genérica. Gente, essa célula, né, do câncer de pulmão não é uma célula normal, não é um pneumócito, não está formando um alvéolo. Então, essa célula está ocupando o espaço da célula normal. O que vai acontecer como consequência disso? Opa, aquele local, né, onde tinha o alvéolo, onde aconteciam as trocas gasosas, não vai estar fazendo isso. Então, a função do pulmão vai ficar prejudicada. O que vai acontecer, gente? Quando esse tumor, né, for crescendo e for substituindo essas células, né, crescendo célula do tumor e perdendo a célula normal, a função do pulmão vai ser perdida também. Então, o paciente passa a não fazer troca gasosa da mesma forma. Esse paciente também pode apresentar sintomas relacionados a essa perda. Então, esse paciente muitas vezes apresenta dispneia, apresenta falta de ar, apresenta hipoxemia, né, diminuição da concentração de oxigênio no sangue e assim por diante. Então, quando a gente fala, né, nessa questão da agressividade, está muito relacionado a isso, porque tem esses tumores, né, mais agressivos, por assim dizer, eles acabam destruindo muito o tecido original. E aí é só a gente pensar, né, pessoal? É um tumor no fígado. Então, destrói parte daquele tecido normal do fígado e o fígado não trabalha mais do mesmo jeito, né? É um tumor no estômago. Então, destrói parte do estômago e aquele estômago que sobrou, aquelas células estão ali, não trabalham mais da mesma forma, tá? Então, só para a gente entender bem esse processo ele tem que ser bem compreendido para a gente ir se dando conta da complexidade da doença, né? Porque as neoplasias, os cânceres são doenças muito complexas, tá? Para a gente passar algumas outras classificações que a gente tem, né? Que eventualmente pode ser importante para vocês, essa é uma aula mais de conceito. A gente tem uma diferença entre carcinoma e sarcoma.
Então, algumas vezes você vai estar estudando um câncer e vai estar escrito lá que é um carcinoma, ou se não está escrito lá que é um sarcoma. Qual que é essa diferença? Então, o carcinoma é um câncer que tem início no tecido epitelial, no tecido de revestimento, né? Lembra o tecido epitelial lá da histologia? Que recobre, né? Forma a epiderme, forma o revestimento dos órgãos internos. O sarcoma já é o tipo de câncer que tem início no tecido conjuntivo, no músculo ou na cartilagem. Então, aqui também uma coisa teórica, uma coisa conceitual, só para vocês entenderem, né, que a gente tem diferentes nomenclaturas e essas nomenclaturas vão estar muito relacionadas com a célula onde esse câncer tem origem, tá? E ao longo do semestre a gente vai passar vários exemplos, né? Então, quando eu falo, por exemplo, né, astrocitoma, que é o outro tipo de câncer, o astrocitoma tem origem numa célula chamada astrócito, que é uma célula do sistema nervoso central, tá? O linfoma. O linfoma tem origem, né, em partes e regiões do sistema linfático e assim por diante, tá? Então, essa nomenclatura do câncer muitas vezes vai estar relacionada com a célula que tem origem e os tecidos mais abundantes no nosso corpo, por isso que eu trouxe o destaque aqui, vão ser o tecido epitelial, né, que gera o carcinoma, e o tecido conjuntivo, muscular, cartilagem, que gera o sarcoma, tá? Então, também aqui, pessoal, questão conceitual, né? Nessa aula também é sempre interessante a gente pensar um pouquinho, né, sobre a etiologia do câncer, né? Etiologia é o que, gente? Etiologia é causa, né? Então, desculpa. O que causa câncer, né? Por que a pessoa tem câncer? E aqui também, gente, isso aqui às vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe, tá? Então, tem alguns tipos de câncer que tem uma relação muito clara, né? Tem uma relação muito clara de causa e efeito. Gente, cigarro causa câncer no pulmão, ponto. Existe essa ligação. Sol causa câncer de pele, ponto. Agora, existem alguns outros tipos de câncer, pessoal, que a gente não sabe muito bem como acontece. Então, só para dar um exemplo, câncer do sistema nervoso central, câncer do cérebro, né? Não existe etiologias muito claras sobre por que acontece, né? Qual é a causa, se existe um fator de risco, um fator que pode iniciar esse processo, tá? De qualquer forma, pessoal, a gente pode entender que alguns tipos de câncer vai existir, né? Vão existir esses fatores. E as causas, né, ou etiologia, elas podem ser causas externas ou causas internas, tá? Então, enquanto causas externas, aqui, ó, relaciona-se ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural. Então, as causas externas, gente, a gente tem um agente externo que está promovendo, a gente já vai ver como, mas que está promovendo a alteração nos genes da minha célula, e a partir dessa alteração nos genes das minhas células, essa causa externa pode ser a causa que provoca, né, o câncer, o motivo que começa o câncer. A gente também vai ter causas internas. Então, causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente determinada, tá? Então, gente, uma causa geneticamente determinada é alguma característica genética que você carrega. Então, um outro exemplo que a gente tem, né? O câncer de mama. Então, o câncer de mama, a gente sabe já, né? Já tem comprovação que existe um gene, né? Que algumas pessoas têm, outras não, e que favorecem o surgimento do câncer de mama. Ai, professor, é 100% certeza que vai ter? Não, gente, assim como não é 100% certeza que a pessoa que fuma vai ter câncer de pulmão, tá? Mas só para a gente entender que existe alguns genes, sim,
que estão ligados, algumas questões genéticas que estão ligados a alguns tipos de câncer, tá? Normalmente, gente, essas causas internas, essas alterações genéticas, né, que a gente já nasce com ela, que já são, ó, pré-determinadas, né, então já está escrito no nosso DNA, já está escrito na nossa história, vão estar ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Então, muitas vezes, quando tem esse componente genético, ele determina uma fragilidade, né, uma dificuldade da gente se defender. Porque assim, gente, a gente é exposto a agente cancerígeno o tempo todo. A gente falou aqui o sol, certo? E eu não vou entrar em discussão aqui se tomar sol é bom, ruim, nem nada disso. Mas o sol, ele pode ser um agente cancerígeno, formar câncer de pele. O cigarro pode ser um agente cancerígeno, assim como a poeira, a poluição, a gordura, os alimentos processados, a presença de corantes nas comidas. Então, a gente está, né, rodeado de agente externo agressor e o nosso organismo vai se defendendo. Pode ser, né, que algumas pessoas tenham essa fragilidade que já nasceu com ela, essa fragilidade genética para se defender em relação a algumas dessas causas, tá? De qualquer forma, gente, professora, só um minutinho. De todos os casos de câncer, 80 a 90% estão associados a fatores ambientais, tá? Então, 80 a 90% de todos os casos de câncer que a gente tem vai estar ligado a essa influência externa, tá bom? Só para a gente ter essa ideia. Pode falar. é porque eu perdi o meu sogro e minha sogra, né, por câncer. Os dois tiveram câncer no estômago. Isso não quer dizer que os filhos possam vir ter, né? O que acontece? Se eles tiveram, pode ser que eles tenham uma fragilidade genética que eventualmente seja passado, ainda mais sendo os dois. Mas o câncer de estômago, gente, ele está muito relacionado com um fator ambiental, fator externo, tá? Então, às vezes, é a questão, né? É a mesma coisa se você tem câncer de mama na família. Então, você tem câncer de mama na família, né? Você tem câncer de algum tipo de câncer próximo, é sempre interessante você dar uma pesquisada. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer e que favorece a ocorrência? Então, comer determinado alimento, né? No caso do câncer de mama, no câncer de estômago, eu não sei te dizer essa relação de cabeça, assim, de memória. Mas no caso de câncer de mama, o uso de esteroides, de hormônios, né, o uso de anticoncepcional pode favorecer a ocorrência. Então, procurar saber, né, se existe na literatura informações de fatores que possam piorar essa situação e evitar esses fatores. Então, são coisas que a gente pode fazer, tá? Mas a gente tem que dar uma pesquisada melhor nessa história, o tipo de câncer que foi e tudo mais, para a gente saber se tem uma ligação genética ou não. Alguns têm, outros não. E a outra questão foi que eu disse para vocês, né? Pesquisar essa questão de hábitos, tá, gente? Acaba que, infelizmente, muitas das coisas que a gente coloca no nosso organismo atualmente, tá? E eu não estou tecendo uma crítica a ninguém, né, que come churrasco ou que come salame, mas muitas das coisas que eu como, eu gosto, tá? Infelizmente eu gosto, mas muitas das coisas que a gente coloca para dentro tem esse potencial cancerígeno, tá? Mas é legal, né? Como tem essa história, dar uma pesquisadinha. Isso eu falo sempre para casos de câncer, assim, né? Que a gente tem na família, para dar uma investigada, né, no tipo de câncer que foi, se existe, né, relação genética, e aí não é desesperar, né, gente? É se cuidar mais, né? Não necessariamente tem um determinismo, tá bom? Tá, obrigada, professora. Querem aproveitar e fazer mais alguma pergunta, pessoal? Então, beleza.
Então, como a gente estava falando, né, grande parte, 80, 90%, estão associados a fatores ambientais, e esses fatores ambientais são denominados cancerígenos ou carcinógenos, né? Então, são fatores que têm esse potencial de provocar câncer. Aqui, os dois grandes exemplos, tá? Eu sempre vou usar de exemplo na nossa aula, tá, gente? Se tem alguém que fuma aqui, me desculpe, pare de fumar hoje, tá? Você vai ter câncer de pulmão, tá bom? Ai, professora, tá rogando praga? Não, gente, eu vou explicar até o final da aula por que a gente fala assim. O outro sol, professora, você vai mandar a gente parar de tomar sol? Não. Mas se for se expor ao sol mais forte, se protege, tá? E aqui um fator que não é um fator ambiental, é um fator próprio, né, da natureza, que é o envelhecimento. Então, o envelhecimento também, por si só, tem o potencial de provocar, né, de desenvolver, ajudar o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, tá? Então, só para a gente ilustrar isso, tá bom? Uma outra parte que é bem importante aqui já nessa primeira aula, né, é a gente falar, então, sobre a fisiopatologia. O que acontece, né? Como acontece esse processo? Então, eu vou falar aqui, né, como é que se dá a origem do processo e depois a gente vai aprofundar um pouquinho. Mas para a gente ter câncer, gente, uma célula normal pode sofrer alteração do DNA do gene dessa célula, né, desse grupo celular. É o que chamamos de mutação genética. As células cujo material genético foi alterado passam a receber instruções erradas para a sua atividade. Então, ela é uma célula que passa a funcionar de uma maneira errada. Ela não funciona mais como as outras células daquele órgão. As alterações podem ocorrer em genes especiais que a gente tem, denominados proto-oncogêneses, que a princípio são inativos em células normais. Então, infelizmente, a gente tem um potencial para a formação, né, de câncer que está no nosso gene. Só que esse potencial ele está ali inativo, né? Ele está apagadinho. Mas, quando ativados, os proto-oncogenes transformam em oncogenes responsáveis pela malignização, né, a cancerização das células normais. Essas células diferentes são denominadas células cancerosas. Então, pessoal, aqui, ó, a gente sofre uma alteração genética, e daí que vem aquela questão. Muitas vezes, o agente que vai ser o promotor dessa alteração é o cigarro, é o sol, é o envelhecimento, é a comida, e aí varia bastante, tá? A partir dessa mutação, pode ser que ative um outro tipo de gene, e aí, se ativar esse outro tipo de gene, é que a gente tem essa tendência realmente a formar o câncer, né? A formar essa célula, tá? Então, a gente conta, né, uma história natural da doença. A história natural da doença está ligada a esse processo. Como que acontece, né? Como que ocorre esse processo todo? Então, as células alteradas passam a se comportar de forma anormal, multiplicam-se de maneira descontrolada, mais rapidamente do que as células normais, invadem tecidos à sua volta, têm capacidade para formar novos vasos sanguíneos que a nutrirão e manterão a atividade de crescimento, e o acúmulo dessas células formam, por sua vez, os tumores malignos, né? Então, a partir desse start que foi dado, vamos dizer assim, acontece o desenvolvimento, tá? Algumas dessas células ainda adquirem a capacidade de se desprender do tumor e de migrar. Então, pode invadir inicialmente tecidos vizinhos, podendo depois chegar ao interior do vaso sanguíneo linfático e, através desse, disseminar-se, chegando a órgãos distantes do local onde o tumor iniciou. Então, gente, esse aqui é um exemplo que acontece bastante no câncer de mama. O câncer de mama, né, ele tem muita capacidade de invadir tecidos vizinhos. Então, não é raro a gente ter câncer de mama que invade
tecido muscular, invade a região do peitoral maior, invade o músculo peitoral menor, invade a face ali do lado. E também não é raro o relato, né, da gente ter células desse tumor do câncer de mama que se desprende do tumor original, acaba caindo no sistema linfático, né? Tanto que a gente vai começar a estudar a partir da próxima aula o câncer de mama, e a gente vai ver, né, que tem que avaliar sempre essa região aqui dos gânglios linfáticos axilares para ver se tem, de repente, alguma alteração que já pode indicar, né, que haja uma invasão. E aí, gente, a partir do sistema linfático, ele pode, e do sistema sanguíneo, ele pode cair em outra região, né? Pode se depositar nos ossos, pode se depositar no cérebro, pode se depositar em outros órgãos, e isso é a metástase, tá? Dependendo do tipo da célula do tumor, alguns dão metástases mais rápido e mais precocemente. Outros fazem bem lentamente ou até não fazem. Por isso que a gente fala, né, que a gente tem tipos ruins, menos ruins e mais ruins. Quanto maior for essa capacidade desse câncer fazer metástase, pior esse câncer é, né? Então, piores são as chances realmente dele se disseminar. E aí, pessoal, se ele pega, né, por exemplo, e sai da mama e se deposita no cérebro, ele vai destruir o tecido cerebral, né? Ele vai começar a crescer lá e destruir o tecido. Se ele se deposita no osso, vai crescer lá e vai começar a destruir o tecido ósseo e assim por diante. E é por isso, né, que muitas vezes, quando os tumores formam metástase, gente, indicam que já está chegando assim no momento bem de difícil tratamento, né? De um tratamento mais difícil, difícil de controlar, difícil de recuperar, difícil de tratar como um todo, e realmente vai ficando cada vez mais incompatível com a vida, né? A gente vai chegar nesse ponto mais à frente na disciplina, mas essa é a realidade que a gente tem, infelizmente, né? Não é fácil, gente, estudar onco, né? Trabalhar com onco não é fácil. A gente trabalha muitas vezes, né? Muito próximo ao fim do paciente, né? E eu falo para vocês que a experiência que eu tenho com a onco hospitalar, então, hospital, né, que eu trabalhava, que tinha casos, eu acompanhei, eu trabalhava na enfermaria, acompanhei vários casos, e eu lembro de quase todos eles, gente. Então, são histórias, assim, realmente que, para a gente também, emocionalmente, não é fácil. Mas, esses pacientes precisam da gente, né? Então, a gente precisa estar aqui, a gente precisa estudar, a gente precisa ter o conhecimento para a gente poder atender direitinho, para a gente poder tratar direito esses pacientes, tá? Pessoal, essa figurinha aqui, né, para ilustrar um pouquinho desse processo, assim, de maneira bem, eu acho bem interessante, tá? Então, vamos dizer, né, que esse nosso tecido aqui, ó, ele é formado por células brancas. As células brancas são as células normais, são as células que deveriam estar ali. O que aconteceu, gente? Em um determinado momento, ó, começou a aparecer essas células azuis. Então, essas células azuis aqui são as células geneticamente alteradas, né? Essas células passam a se dividir de maneira descontrolada, desordenada, invadindo tecido e tudo mais, e acaba formando um tumor, formando, né, o câncer ali naquela região, tá? Essas células podem continuar se dividindo, pode invadir tecido vizinho, né? Então, esse tecido aqui marronzinho de cima é uma parte do corpo, por exemplo, é a mama. Esse tecido aqui de baixo é outra parte do corpo, é o músculo peitoral maior que está embaixo da mama. E pode ser também que um pedaço, né, uma porção dessas células se desprendam e formem as metástases, tá? Então, é isso que vai acontecendo à medida que o câncer vai evoluindo. Então, gente, de forma geral,
né, já passando isso, adiantando um pouquinho a matéria, a gente vai discutir mais isso ao longo do semestre, mas de forma geral, dá para a gente entender que o tratamento para o câncer muitas vezes envolve a cirurgia, né? Envolve a retirada. Então, quando possível, pegar, fazer uma cirurgia e retirar esse tumor dali, né? Infelizmente, nem sempre é possível, ou às vezes, quando descobre-se, já é tarde, né? Ou já invadiu muito tecido, ou já disseminou pelo corpo, já fez metástase e assim por diante, tá? Outra coisa, né? Enfatizando algo que a gente já tinha começado a dizer ali na frente, ali atrás, mas que é importante. Eu preciso muito que vocês entendam isso, tá, gente? Não pode sair da aula hoje sem entender isso aqui. Peraí, deixa eu só pegar uma caneta aqui melhor. As células cancerosas são geralmente menos especializadas nas suas funções do que as células correspondentes normais. Então, é aquela história que eu falei para vocês do câncer de pulmão. A célula do câncer, gente, a célula do tumor não é um pneumócito, não está formando a parede do alvéolo, não está fazendo troca gasosa. Então, gente, o que essa célula vai fazer? Ela não faz a mesma função da célula normal. Então, esse pulmão vai ter o mesmo desempenho que um pulmão normal? Não, tá? Então, ó, conforme as células cancerosas vão substituindo as normais, o tecido invadido vai perdendo suas funções. Pô, se a função do pulmão, tô dando exemplo do pulmão, tá? É fazer troca gasosa, esse pulmão vai deixar de fazer troca gasosa. E com isso, o paciente vai ter sintoma respiratório, vai ter dispneia, né, que é a falta de ar. Esse paciente vai ter diminuição do oxigênio circulante, pode ter retenção de CO2, então vai ter uma série de consequências. O mesmo no fígado, o mesmo no estômago, o mesmo no cérebro, tá? Então, só para a gente entender direitinho, esse crescimento não é bom, esse crescimento é de célula ruim, de célula que não tem a mesma função e prejudica o funcionamento daquele órgão. Então, além de ter todo esse problema, né, de poder se espalhar, de ser uma doença debilitante, né, de provocar uma série de sintomas sistêmicos importantes, ainda perde a função, né, altera a função que aquele órgão desempenhava. E assim, gente, a gente tem os órgãos do nosso corpo para trabalhar, né? Se a gente não precisasse, a gente não teria. Então, a gente tem pulmão, porque a gente precisa, a gente tem estômago, porque precisa, intestino, fígado, cérebro e assim por diante, tá? Agora, pessoal, para fechar, né, essa nossa primeira aula, a gente vai detalhar, né, pelo processo de carcinogênese, tudo isso que a gente falou até agora, né? Tudo que a gente foi explicando até agora. Então, também peço que vocês prestem bastante atenção aqui, porque é uma das partes principais da aula, tá? Então, vamos lá. Ó. O processo de carcinogênese, ou seja, de formação de câncer, em geral, se dá lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível. Esse processo passa por vários estágios antes de chegar ao tumor. São eles: o estágio de iniciação, de promoção e de progressão. Então, quando a gente estava falando ali atrás, gente, a gente está falando do tumor crescer, né, do tumor se espalhar. Aqui a gente vai falar como aquela célula normal se tornou uma célula cancerosa. Quais os estágios que essa célula passa, né, para se formar? E aí, depois que vira um câncer, pode ser que ele cresça rápido, que ele cresça devagar, que ele faça metástase, que ele não faça, dependendo do tipo de câncer que a gente tiver. Então, vamos olhar aqui, pessoal, o estágio de iniciação. É o primeiro estágio da carcinogênese. Nele, a célula sofre um efeito de um agente cancerígeno ou carcinógeno que provoca modificações em alguns dos seus genes. Vocês lembram quem que era exemplos de agentes cancerígenos ou carcinógenos? O cigarro, o sol, lembra? Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas.
Porém, ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. Encontram-se preparadas, iniciadas, né, nesse processo, para a ação de um segundo grupo de agente que atuará no próximo estágio. Então, estágio de iniciação, gente, é o que a gente está submetido o tempo inteiro na nossa vida, que o tempo todo a gente está exposto a agentes cancerígenos e carcinógenos, tá? Então, por mais que a gente pense que não, né, é na alimentação, é no sol, é no cigarro, é na poeira, é na poluição, tá bom? Todo mundo vai ter câncer? Não, né? Deus o livre, não vai ter não. Beleza, pessoal. Aqui então está indicando, né, a ação desse agente iniciador aqui numa célula, beleza? Vamos ver o estágio de promoção. O estágio de promoção é o segundo estágio da carcinogênese. Nele, a célula geneticamente alterada, ou seja, a célula iniciada, sofre efeito de agentes cancerígenos classificados como oncopromotores, tá? Então, é um outro agente, vamos dizer assim, um agente mais forte. Um agente que vai pegar aquela célula iniciada e vai fazer assim, né? Ai, agora você já está iniciado, agora eu vou te promover, tá? As células iniciadas é transformada em uma célula maligna de forma lenta e gradual. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e contínuo contato com o agente cancerígeno promotor. Então, gente, vou continuar falando do cigarro porque é o exemplo assim mais gritante que a gente tem. O cigarro é um agente cancerígeno carcinógeno que inicia a célula. E o cigarro também é um agente oncopromotor. Então, ó, uma exposição longa e contínua com esse agente pode fazer com que desenvolva o câncer, tá? E quando eu falei, né, se tem alguém ainda que fuma aqui na turma, pare de fumar hoje, é porque nessa fase, gente, se você parar de fumar, você ainda tem chance de não ter câncer de pulmão, tá? Então ainda tem chance do processo retroceder. Ainda em relação ao estágio de promoção, ó, a suspensão do contato com o agente promotor muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. E aí você não tem câncer. Mas é a questão, né, de você realmente entender que existem alguns agentes e se cuidar, né, se prevenir. Alguns componentes da alimentação, a exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que promovem a transformação da célula iniciada em maligna. Então, aqui, além do cigarro, né, falando da alimentação, falando de hormônios, tá? O uso de hormônios de maneira prolongada. O estágio 3, gente, é o estágio de progressão. Então, é o terceiro e último estágio e se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Então, quando já está na progressão, gente, a pessoa, né, o câncer, as células já foram promovidas e a partir dali elas só vão se dividir. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os fatores que promovem a iniciação ou a progressão da carcinogênese são chamados de agentes oncoaceleradores ou carcinógenos. O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui componente que atua nos 3 estágios. Então, lembra que eu falei ali atrás, né? Se você fuma, você vai ter câncer? As chances são muito grandes, gente, porque o cigarro realmente ele é um agente completo. Ele inicia, ele promove e ele progride. Por isso que a gente é tão taxativo, né? Assim, quando a gente fala que fumar causa câncer no pulmão, tá? E não é só o cigarro, não, tá, gente? O cigarro normal lá é narguilé, aqueles negócio artificial que tem hoje em dia, tudo isso. Tudo que é esse tipo de fumaça que você coloca para dentro é a gente que vai poder causar câncer de pulmão, tá? Eu acho que mais na frente na nossa vida a gente vai ver essas pessoas que hoje, né, desenvolveram muito hábito de fumar esses cigarros eletrônicos, fumar o narguilé, desenvolvendo câncer, mas ainda é algo que é uma exposição longa, né, prolongada e contínua, que realmente é o agente ali, né, que vai fazer com que aconteça, tá?
aqui, né, só exemplificando, a gente já falou, multiplicação descontrolada, acúmulo de células cancerosas, até que se torna um tumor, né? Que vai aparecer num exame de imagem, ou que você vai saber porque você vai começar a apresentar sintomas, né? Você vai começar a apresentar comprometimento aqui, por exemplo, no pulmão, na função do pulmão, e daí você descobre que você tem câncer, tá? E aqui, gente, é só um resuminho disso tudo que a gente falou em relação aos 3 estágios, tá? Então, o processo de carcinogênese, o estágio de iniciação, a célula sofre a ação dos agentes cancerígenos que provocam modificação em algum dos seus genes. Nessa fase, a célula se encontra geneticamente alterada, porém ainda não é possível se detectar um tumor clínico e pode ser que não vire. Estágio de promoção. As células geneticamente alteradas ou iniciadas sofrem o efeito dos agentes cancerígenos chamados de oncopromotores. A célula iniciada é transformada em uma célula maligna de forma lenta e gradual. Aqui ainda, né, se você retirar a exposição a esse fator, você pode ter a chance de não desenvolver. E o estágio de progressão caracteriza-se por multiplicação descontrolada e irreversível das células. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os fatores que promovem a iniciação ou a progressão são chamados de oncoaceleradores ou carcinógenos. Então, aqui são mais ou menos a nomenclatura é igual realmente para a gente entender, né, como esse processo acontece. Pessoal, essa era o conteúdo da nossa primeira aula. Quero saber em relação ao conteúdo, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta. Não? Beleza, pessoal. Em relação à disciplina, mais alguma coisa que vocês queiram saber? Por enquanto, não. Tranquilo? Certo. Então, pessoal, vou pedir para vocês que estão aqui, por favor, para escreverem presente. Que eu vou fazer depois, eu vou fazer um print aqui da tela para eu poder registrar, tá? Na nossa aula de hoje. Isso. Só um minutinho, tá, pessoal? Só um minutinho, tá? Só tô salvando aqui. Então, pessoal, também já... Só não saiam ainda, peraí. Ai, meu Deus. Onde está você, meu filho? Então, pessoal, já também já não vou fazer chamada nominal, tá? E já registrei aqui. Deixa eu ver, pronto, registrado. Então, quem não tiver mais dúvidas, mais perguntas, está dispensado, pode sair. Vou colocar o material lá nosso na sala de aula virtual, tá? Já tem um lá, vou colocar o restante. E o cronograma das aulas direitinho, né? Agora que está definido que a turma vai ser regular.
E a gente se encontra, então, na aula que vem. Bom restinho de semana para vocês, bom final de semana. Ou se não, né, quem estiver fazendo reumato, a gente se encontra daqui a pouco na reumato. Se tiverem dúvidas ou perguntas, pode fazer, estou aqui à disposição.